Quero chamar a Andriele aqui. A Andriele está sendo transferida, né? Promoção. E nós queremos orar por você. Eu sempre falo que quando o membro da nossa igreja vai para um outro lugar, a gente envia como missionário para fazer diferença lá. Então a gente quer orar por você, dizer que a gente está feliz e triste, né, pela situação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida da Andrea. Tu tens planos e propósitos para a sua vida e nós cremos que não é por acaso que o Senhor está levando ela para uma outra cidade. Nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor a abençoe ricamente e que ali ela veja portas se abrindo, ela veja a mão do Senhor sobre ela, que o Senhor a faça próspera em todos os sentidos e que, ó Deus, ali ela encontre uma comunidade onde ela possa servir e glorificar o Teu nome. Nós a encomendamos aos cuidados da Tua graça, agora e sempre, agradecendo ao Senhor, ó Deus, pelo tempo que ela esteve conosco servindo e desejando, Senhor, que ela um dia retorne para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querida. Amém. Eu falei para retornar, ela não disse amém, não. Eu estou achando que ela não vai querer voltar de Camboriú. Obrigado, tá bom. Abra sua Bíblia em Hebreus. Se tiver uma igreja batista precisando de pastor lá em Camboriú, você fala comigo, tá? Vou mandar o Benjamin para lá. Diz assim em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é uma referência aos heróis da fé, do capítulo 11, desembaraçamo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre com vocês. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por ele és reprovado. Amém. Oh meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito, mais uma vez, esteja atuando na nossa vida e venha ministrar profeticamente ao nosso coração. No nome de Jesus, nós pedimos que a graça e o poder, a unção, venha se manifestar e que a Tua palavra se revele poderosa, que ela se revele cheia de graça, que ela se revele íntima, particular, vindo ao nosso encontro e profetizando ao nosso coração e nos capacitando a viver a vontade e os propósitos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pensar que pessoas que andam com Deus são pessoas focadas na santidade, na santificação. Terminei um livro, eu
desejo publicar, a minha editora, na qual eu já publiquei 2 livros, ela aceitou a publicação, mas ficou salgado. E eu estou mandando para uma outra editora e estou esperando direção de Deus para a publicação. Mas o título é Santificação Ontológica. É uma proposta nova, uma abordagem diferente e que ensina que a santificação, ela não tem apenas o aspecto ético-moral, como a maioria dos pastores e dos teólogos ao longo da história consideraram e trataram a santificação. A santificação como sendo um processo ético e moral. A minha abordagem é que a santificação ela tem 3 aspectos. O aspecto ético-moral, e o aspecto ético-moral, ele também, a ética no Novo Testamento, ela tem 3 aspectos que eu discorro no livro. E o segundo aspecto é o aspecto existencial. O ser humano tem uma necessidade, um anseio por Deus. E o aspecto mais importante da santificação é a comunhão com Deus, viver para a glória de Deus e ter a alegria na presença de Deus. Esse é um dos aspectos mais importantes da santificação. Pessoas que buscam santidade de vida têm a alegria e prazer em Deus. E tem que ser assim por quê? Existe um texto em João 17 que ensina Jesus dizendo: eu me santifico pelos discípulos. Se a santificação for apenas ético-moral, Jesus é imperfeito, porque ele diz que ele está se santificando. Por isso, quando Jesus diz que está se santificando, ele está buscando agradar a Deus, se alegrar em Deus, viver para a glória de Deus, por isso ele poderia se santificar. O terceiro aspecto da santificação, ele é funcional. Para você ter uma vida santa, você precisa desenvolver repertórios, habilidades. Porque se você não desenvolver essas habilidades, você vai comprometer o processo de santificação. E é por isso, por exemplo, que pessoas crentes e espirituais e santas, que buscam a Deus, elas podem ter depressão, elas podem ter ansiedade, elas podem ter problema de autoestima, elas podem ter qualquer tipo de disfunção emocional, mesmo sendo espiritual e buscando a santificação. Por quê? Porque elas não têm repertórios. Ou seja, elas têm comprometimento no aspecto funcional da estrutura do ser. A santificação envolve você desenvolver repertórios para aprender a lidar com a ansiedade, desenvolver repertório para enfrentar a vida, para não entrar em depressão, desenvolver repertórios relacionais para não entrar em crises relacionais. Então, a santificação tem 3 aspectos. Eu quero pensar sobre santificação aqui no sentido que é a questão mais fundamental na santificação, que é o processo de crescimento do cristão em direção à semelhança de Cristo. Santo é aquele que está sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. E todo bom cristão está focado na santificação. Focado. É o anseio do coração dele ser santo, ser semelhante a Jesus. Ele não só anseia, mas ele luta por isso. E eu quero ver com você como viver uma vida focada na santidade nesse texto. E a primeira orientação ou palavra de Deus no texto para nós é que qualquer pessoa que queira se manter em processo de santificação precisa viver lutando. Lutando contra o quê? Lutando para viver uma vida agradável a Deus, lutando para desenvolver habilidades, lutando para abandonar o pecado, lutando contra o pecado. Não há descanso. E esse texto ele diz assim, portanto, também nós vimos que temos de rodear de uma grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, desembaraçando-nos, alguma coisa que nos prende, que tenta nos enredar, enlaçar, aprisionar de todo o peso do pecado que
tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança para a carreira. A palavra carreira no grego é luta. Luta. Nós temos uma caminhada, uma luta. A vida cristã é uma vida de luta. E ele diz aqui que o pecado, ele não nos dá trégua. Ele tenazmente nos assedia. E o texto diz que a nossa luta é tal, o versículo 4, que Paulo diz assim, olha, não desanime, porque na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Alguém aqui lutou contra o pecado ao ponto de de vez em quando as palavras somem, né? Transpirar sangue. Jesus fez isso lá no Gólgota. A sua agonia era tal, que diz o texto que ele começou a transpirar sangue. Tal era a sua agonia. A Bíblia fala, na sua luta contra o pecado, você ainda não lutou a ponto de derramar sangue. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que a nossa vida é uma luta. A Bíblia diz assim em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nós estamos em luta constante para viver uma vida que agrada a Deus. Não há trégua. Eu fiquei imaginando uma imagem, o pecado como um polvo com grandes tentáculos que tentam me agarrar, enquanto eu estou tirando um tentáculo, o outro vem nas pernas, eu vou tirar das pernas, o outro vem nas costas, é um tentáculo que está o tempo inteiro tentando me aprisionar, tentando me levar para baixo, me afogar, me destruir. O pecado é assim, é o tempo todo. Você tem trégua? Eu não tenho. Eu não tenho. Em nenhum momento. Não importa se você está na clausura, se você está no meio da multidão, o pecado ele nos assedia. O texto diz que ele é uma luta constante e nós temos que lutar, e o problema é que quando nós lutamos contra o pecado, nós somos derrotados muitas vezes. Muitas vezes. E aí quando você é derrotado, o texto diz que Deus te reprova. Versículos 4, 5. Não desmaieis, e aí você desmaia, você perde o vigor. Você perde a força, você fica abatido, porque novamente eu fiz, de novo, Senhor, eu não queria ter feito, e eu de novo fiz, Senhor. Essa é a vida cristã. Diz o texto, ficamos fatigados, desmaiados em nossa alma, e a palavra de Deus, ela tem que falar contra a nossa condição, por quê? Porque essa é a nossa condição. Qual é a condição humana, meu irmão? A condição humana é a condição de fraqueza. Lembra a palavra de Jesus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, porque Jesus já perdoou, já lavou com o sangue, já purificou, não há nenhuma condenação. Você está em Deus, Deus está em você, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A condição humana é de fraqueza. A condição humana é de derrotas muitas vezes, e ficamos abatidos. Eu preciso dizer para você que se você hoje está aqui e veio dizendo para Deus, Deus fala comigo, porque o teu Espírito Santo tem me incomodado, eu acredito que o Espírito de Deus está falando com você, que a luta que você tem travado no seu dia a dia é normal, e se você foi vencido pelo pecado, também é normal. João escreve o seguinte, aquele que não peca é Paulo Real, né? Aquele que não peca é mentiroso. Mentiroso. Você sabe que aqui no Paraná teve um movimento há uns 30 anos atrás que alguns pastores começaram a pregar que o crente não peca. E alguns pastores subiram no púlpito dizendo isso. Eu não peco mais. Ai. Meus irmãos, a vida é uma luta. Uma luta. A gente faz compromisso, toda semana. Senhor, eu não vou fazer mais.
Senhor, eu estou aqui me comprometendo, eu não vou fazer mais. E aí, o que acontece? Erramos. E eu não estou falando de pecadão, né? Porque também tem alguns pecados cabeludos, né? Hoje nós estamos com muito problema com a internet e pornografia. Eu vou dizer para você, pai, você que tem filho, adolescente, ou filho que está entrando na adolescência, cuidado com o celular. Pornografia é um veneno e é um vício. A dinâmica da pornografia é a mesma de qualquer outro vício pesado. A dinâmica fisiológica, química, é a mesma dinâmica. A pessoa que se vicia em pornografia, com o tempo, se ela não assistir pornografia, ela começa a ter problemas, ela vai ter problemas com a sua sexualidade, porque você sabe que aquilo que acontece ali não existe, né? Eu vivi, vocês sabem disso, dos 15 aos 20 anos de idade, eu vivi em Santos, na região de prostituição, vivi ali, infelizmente, vivi aquela vida, e aquilo que tem nos filmes não existe. Aquilo ali é teatro, é fantasia. Mas aí, os homens e mulheres, inclusive, viciados em pornografia, vão levar problemas para o seu casamento. E a Bíblia fala que se você não tomar cuidado, o diabo vai, o pecado vai conseguir amarrar você, porque diz o texto que ele tenazmente, constantemente, insistentemente, ele assedia a mim e a você. Não há trégua. Por isso, esse texto diz, você quer viver em santidade? Continue lutando. Olha o que o texto diz, não o de Hebreus, mas Provérbios. Olha o que diz o texto. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Quantas vezes você caiu? 1, 2, 3, 4. Você sabe que 7 vezes aqui é um número perfeito que indica infinitamente. Se você cair 10 vezes, Deus vai te levantar. É o que o texto nos ensina. E Pedro, ele fez a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? Quantas vezes que eu posso pisar no seu calcanhar? Quantas vezes o meu irmão pode pisar no meu calcanhar? Deus, Jesus. Quantas vezes o meu irmão pode me ofender? Quantas vezes o meu irmão pode me frustrar? Quantas vezes o meu irmão pode me caluniar? Quantas vezes o meu irmão pode me agredir? Quantas vezes o meu irmão pode me trair? Quantas vezes o meu irmão pode fazer coisas que me frustram e que me escandalizam? Quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Falou não. 70 vezes 7. Que também é um símbolo de infinito. Então assim, pecou, você tem que perdoar. Bom, muita calma nessa hora. Né? Perdoar é uma coisa. Esses dias me perguntaram, se a sua mulher te trair, você a perdoa? Com certeza. Depois eu mato ela. Está perdoada, ela vai para o céu, eu também vou depois, porque eu também vou pedir perdão, porque a matei, e está tudo certo com Jesus. Ele levou todos os meus pecados. Estou brincando, gente, mas eu mato. Assim, ó, perdoa? Claro que perdoa. Agora, confia? Aí é complicado, né? Confiar, aí... Ser amiguinho, a gente... Né, a Bíblia fala, enquanto depender de vós, tenham paz com todo mundo. Então, eu vou ser diplomático, vou ser amoroso, eu não vou criar muralhas, eu vou criar pontes, mas assim, cuidadoso, né? Cuidadoso. 70 vezes 7. Por isso a Bíblia diz para mim e para você, olha, você vai lutar porque a condição humana é de fraqueza. E olha, eu quero dizer para você, tem muita gente esperando uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo para servir a Deus. É uma bobagem isso.
Uma bobagem. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o poder que Po Yong Shu tem, eu também tenho. Pode citar qualquer homem do Novo Testamento, Isaías, Jeremias, o poder que ele tem, eu também tenho. E sabe por que eu tenho? Não é porque eu sou bom, porque eu sou forte, não é porque eu sou especial, é porque esse poder, o poder do Espírito Santo, plenamente foi dado para todo mundo. Para todo crente. Então Deus não espera que você resolva os seus problemas, as suas dificuldades, para te enviar para testemunhar ao mundo. Ele não espera isso. Ele capacita você, enche você do Espírito Santo, de todo o poder que Ele te dá, e aí Ele fala assim, agora vai. Aconteceu isso com aquele endemoniado que foi enviado para Decápolis. Ele acabara de se converter, quis ir para Jesus, e com Jesus falou assim, não, vá para a tua cidade, e proclama a todo mundo o reino de Deus. E ele saiu às cidades, proclamando o evangelho. Você acha que aquele homem era maduro, que ele tinha habilidades, que ele tinha uma vida de santidade, um aprimoramento ético, moral, que ele tinha um comportamento legal, que ele era uma pessoa? Não era. Mas ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para proclamar. Enquanto ele vai, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro. Você vai pegar a história desse pessoal, tudo humano, como eu, como você, cheio de problemas. Paulo e Barnabé tiveram uma briga violenta no livro de Atos. Foi violenta a ponto deles se separarem. Cada um foi para um lado. Então assim, agora... esse texto diz, eu tenho uma carreira, eu tenho que lutar porque o pecado me assedia, eu não devo desanimar porque a palavra de Deus diz duas coisas a respeito do pecado. Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de santidade, 2 Pedro capítulo 1, versículo de 4 a 5, tudo o que você precisa, Deus te deu para você viver uma vida santa. A outra coisa que ela diz a respeito disso, que é poderoso, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vocês lembram aquele programa do Faustão, acho que é a ponte do rio que cai? Até hoje eu não consigo entender essa frase. A ponte do rio que cai. O que cai? É o rio, é a ponte. Então, mas tudo bem, vocês entenderam o programa. A vida cristã é mais ou menos com aquele negócio ali. Tem uma caminhada aqui do lado, e todo lado vem bomba contra você. Mas eu acho que o crente, o cristão verdadeiro, é que nem o João bobo. Ô João, nada contra você, tá? Você sabe quem é o João Bobo? Conhece o João Bobo? Né? Aquele boneco, até tem uma música que eu não entendi a lógica, né? Porque é o João Bobo, mas aí canta para, Pedro, Pedro para. Né? Porque você bate no boneco, ele... E crente é assim. Crente não fica prostrado. Cristão, homem de Deus, mulher de Deus, pode ter suas lutas, e vai ter. Vai ter. Às vezes é fofoca, às vezes é preguiça, às vezes é briga, não perdoa, está com raiva. Temos as nossas lutas, vai ter, mas não fica prostrado. Porque não tem como ficar prostrado, meu irmão. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a minha caminhada não depende da minha força. A minha caminhada não depende do meu poder, a minha caminhada não depende das minhas habilidades, a minha santificação não depende do meu jejum, da minha oração, a minha santificação depende de eu render a minha vida ao poder do Espírito Santo. E render é assim, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, agora me enche do teu Espírito Santo. Aí você se rende, o Espírito toma você, enche você, e agora você vai para a luta empoderado, você vai para a luta cheio do Espírito. Na luta não é você que luta, é o Espírito que luta com você, e é uma luta que sem o Espírito você não vai vencer. Então na vida cristã é assim, você rende a sua vida ao Senhor, o Senhor enche você do Espírito Santo, e aí você é empoderado, e na força do Espírito você vai e luta e vence. É assim que acontece, e vence. Por isso eu quero dizer para você, eu não tenho medo de perder a luta para o pecado. Eu não tenho medo. Agora, eu não tenho medo por quê? Primeiro,
Porque eu sou fraco, eu não dou conta de vencer a luta contra o pecado. Eu, Paulo, humano, eu não dou conta de vencer a luta contra o pecado. Nenhum pecado, nenhum. Eu não dou conta. Então eu sou fraco, eu me comprometi, eu tomei uma decisão com Deus, eu não quero viver no pecado. Eu tomei uma decisão. Faz 40 anos que eu tomei uma decisão. Quando Jesus entrou na minha vida, chegou na minha vida, naquele dia, eu estava lá na prostituição, morava com prostitutas, usava maconha, bebia todos os dias, era uma vida desgraçada, mas quando Jesus me alcançou lá na boca do lixo, eu disse para o Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais viver em pecado. Eu não vou mais tolerar o pecado na minha vida. Eu não vou mais me comprometer com nada que me faça pecar. Aquilo que pode me levar a pecar, com os meus olhos eu vou tirar da minha vida. Qualquer área e qualquer sentido que me leve ao pecado, eu estou comprometido a lutar. Eu não quero pecar. E quando eu decidi não pecar, eu decidi porque eu acredito que Jesus, lá na cruz, venceu o pecado por mim. E Ele vai me capacitar a não pecar. Então eu não tenho medo. Por quê? Porque não sou eu que vai vencer. É o poder do Espírito Santo em mim. Então assim, não tem justificativa para a gente viver pecando. Percebe a diferença? Pecar, infelizmente. Eu não gostaria, né? Eu não gostaria de errar, de pecar, não gostaria. Mas, como eu costumo dizer, a vida não é fácil. Eu não dou conta da vida. E assim, esse pessoal do passado que dizia que não pecava, lógico que eles já abandonaram essa teologia, porque a prática, né? Mas não há justificativa para você permanecer no pecado. Então eu quero dizer para você aqui, olhe para mim em nome de Jesus. Você pode errar hoje, amanhã, 1, 2, 7 vezes, pode errar. Mas ninguém pode viver uma vida de justificativa ao viver na prática do pecado. Por quê? Porque quando eu disse há 40 anos atrás que eu iria me livrar do vício da prostituição, que eu ia me livrar do vício da bebida, que eu ia me livrar do vício do cigarro, eu fumei dos 10 aos 20 anos de idade. Quem fuma, eu sonhei com cigarro durante 5 anos. Sabe o que é isso? No meio da noite, você acorda assim, fumando. Assim, fumando. Aí, nossa, era sonho, graças a Deus. 5 anos eu sonhei com cigarro. 5 anos. Mas eu disse, Senhor, eu vou abandonar a prostituição, eu vou abandonar o vício, Senhor, eu vou abandonar os meus pecados, eu vou voltar a estudar, eu vou disciplinar o meu coração, mas eu estou dizendo que eu vou fazer isso, mas não é porque eu me sinto capaz de fazer isso. Eu não me sinto capaz. Você imagina quantas vezes, nesses 20 anos, eu tentei mudar a minha vida e fracassei. Sempre. Então assim, eu disse para Deus, mas eu entendi que o Senhor é um Deus grande e poderoso. Então, se o Senhor é esse Deus que eu aprendi, que me falaram, se o Senhor é Deus poderoso, então a minha vida vai ser transformada, porque é o teu poder que está sobre mim. Eu vou lutar até o sangue, se for necessário, porque não é a minha força, é o poder. E eu acredito que o Senhor vai me dar uma força, o Senhor vai me dar uma garra, o Senhor vai me dar vontade, o Senhor vai me dar ânimo, o Senhor vai me dar motivação. E você sabe que eu precisava disso. Porque imagina, eu não estudei dos 10 aos 20 anos de idade, não estudei. E aí eu tinha que começar do zero, aí tem que fazer primário, tem que fazer ginásio, aí tem que fazer o colegial, que na época era assim, não sei como é que é agora. Aí depois tem que fazer faculdade, e de repente fazer outra faculdade, como eu fiz. Assim, 15 anos estudando, eu não vou aguentar. Como não vai aguentar? O meu Deus é um Deus de poder, o meu Deus está comigo, o meu Deus vai comigo, eu não caminho sozinho, há um poder extraordinário sobre mim, e se esse poder está sobre mim, eu vou, em nome de Jesus, eu vou. E foi o que aconteceu. Cheguei aqui, pela misericórdia de Deus, uma pessoa fraca, medrosa,
Vocês sabem que eu sou medroso. Já falei, algumas pessoas me conhecem aqui, sabem que eu sou medroso. Esses dias eu fui internado por causa de diverticulite. E, meu Deus, eu revivi os 60 dias que eu fiquei no hospital internado com a Covid. Entrei no hospital, meu coração já começou... Bum, 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 bum. Falei, meu Deus, eu estou com muito medo, mas eu sei que o Senhor está comigo, me ajuda. Eu confio só no Senhor, eu não confio no meu medo, não confio na minha coragem, eu só confio no Senhor, minha mente está no Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Nosso Deus é forte. Então, continue lutando. Em nome de Jesus. Lute. O Espírito do Senhor está sobre você. Segunda coisa que o texto diz. Corra. Corra. Olha o que o texto diz. Corramos com perseverança. A vida cristã é uma luta que nós realizamos correndo ou é uma corrida que nós realizamos lutando? Mas é a luta e a correria. Corra. Ele diz, olha, corramos para a carreira que nos está proposta. Corramos para uma vida santa. E essa é uma metáfora, essa metáfora da corrida, é uma metáfora da vida cristã. Da vida cheia de fervor, da vida cheia de entusiasmo, da vida cheia de motivação, da vida cheia de garra, do poder do Espírito Santo. Essa metáfora, eu estou correndo, eu estou cheio de fôlego para buscar a presença de Deus. Eu, durante quase 25 anos, eu corri 12 quilômetros por dia, de segunda a sábado, todos os dias, chovendo, fazendo sol, frio, calor, 25 anos, todos os dias, até que começou a doer aqui, doer ali, né? E um dia cheguei de uma corrida, fui dormir, no dia seguinte fui colocar o pé no chão, não consegui encostar o calcanhar no chão, dor. O médico falou, é inflamação por repetição, você tem que parar de correr. Aí, vamos lá, faz tratamento, fica bom, volta a correr, inflama de novo. Aí eu comecei a diminuir, e aí veio a Covid. Aí a Covid levou metade do meu pulmão. Então hoje eu vivo com metade de um pulmão. Fibrosou metade do pulmão. Então eu não tenho fôlego para correr. Mas eu continuo fazendo atividade física. Agora sim, para você correr na vida cristã, ou correr em qualquer área da vida, você tem que ter motivação. Motivação. Se você me perguntar, pastor, por que você correu 25 anos? Bom, eu tenho um amigo em São Paulo, que era um assembleano, Rogério Gomes, assembleano, amigo do coração, cara que eu amo muito. Ele falava assim para os meus amigos, fala uma doença aí. Aí o cara dizia assim, tuberculose, o Paulo teve. Olha que amigo. Né? Fala outra aí. AIDS, Paulo teve. Não tive nada disso, tá, gente? Ele falava isso, por quê? Porque eu vivia doente. Eu vivia doente. Eu operei hérnia do hiato, porque eu tinha uma azia que era um inferno, parece que o capeta estava dentro do meu estômago, um inferno. Eu tinha asma brônquia, então eu vivia com a bombinha, todo o tempo. Lembro de algumas vezes que eu tive que sair de casa lá, sem carro, a pé, para o hospital, procurando ar de madrugada, São Paulo perigoso, e eu andando, e quase morrendo. Aí quando eu chegava no hospital, que a gente buscava alívio, né? Aí eles me davam Buscopan, ou me davam uns remédios lá que me deixavam pior. Principalmente quando eu tinha crise de cólica renal, que tive algumas, né? Numa delas, eu tive uma cólica renal no 6º andar lá do prédio da Penha. Eu tive que sair carregado numa maca. Porque do jeito que eu caí, eu falei, não toque em mim! Não toque em mim! Porque se eu me mexer, tem uma faca aqui no meu rim. Assim, do jeito que eu parei, eu fiquei de bicar numa maca. Eu fiquei cansado de ficar doente. Cansei. Eu falei para Deus, eu vou começar... Não quero mais. Se a atividade física mudar a minha vida, eu vou começar a praticar. Então assim, chovendo, frio,
cansado, a igreja dá um trabalho danado, né? Aí eu falo assim, eu não vou. Aí, Paulo, você não vai? Então é o seguinte, ó, espera mais uns 2 anos que eu vou comprar uma bombinha para você, você vai voltar a ter que frequentar o hospital, vai ter um problema de saúde, gordo, porque eu engordei em São Paulo, só estudando, engordei, barrigudo, cheio de doença. Aí quando vinha o desejo, eu falei assim, ó, não, já vem na minha cabeça, motivação. A minha motivação é me manter saudável, me manter com saúde, envelhecer bem. Então, ó, porque se você não fizer isso, você vai adoecer e você vai morrer. Qualquer pessoa que queira correr como cristão, precisa ter motivação. E o texto aqui diz o seguinte, olha só. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, qual era a motivação de Jesus? A alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra de Deus. A motivação de Jesus, da sua luta, era uma alegria. Qual alegria? Eu fui pesquisar isso aqui, e a maioria dos teólogos dizem que a alegria de Jesus era a nossa salvação. Pela nossa salvação, ele suportou a cruz. Eu não acredito nisso. Não que Jesus não tivesse alegria por isso. Mas a alegria de Jesus é Deus, é o Pai. Essa é a alegria de Jesus. Tanto é que o texto diz, pela alegria que estava proposta, ele voltou e assentou ao lado do Pai. O coração, a motivação de Jesus é agradar a Deus. Essa é a alegria do crente. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você não tiver alegria em viver uma vida santa, alegria de ver Deus glorificado com a sua vida, você nunca vai conseguir viver uma vida santa. Porque a motivação é a alegria. Agora, por que alegria? Meus amados irmãos, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus misericordioso, e Ele estabelece na sua palavra que o único caminho para o crente viver uma vida de felicidade plena, até onde isso é possível, porque não existe felicidade plena neste mundo, mas a Bíblia fala que o único caminho para você encontrar felicidade no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida diária, nas suas lutas, é você viver em comunhão com Deus, é viver em santidade. A santidade é o único caminho para a felicidade humana. Por quê? Porque Deus deseja a nossa felicidade plena. E a nossa felicidade plena só é alcançada pela santificação. Então, quando eu me santifico, eu não estou preocupado com desejos caprichosos de Deus, um Deus narcisista, ou um Deus que quer me ver retorcer, quer que eu tenha um monte de problema. Não, Deus quer a minha felicidade. O problema é que o meu pecado e o seu pecado precisa de correção. E aí, Deus permite que as circunstâncias da vida coloquem você em condições de dor e sofrimento para você ser corrigido. Alguém gosta de correção? Ninguém. O texto diz, a disciplina, ela não é de prazer, mas depois ela produz o fruto que Deus quer. Mas não tem prazer no sofrimento, mesmo o sofrimento de Deus não há prazer. Então nós sofremos muitas vezes, por quê? Porque você precisa ser tratado. E olha, eu sei o que é isso, eu e você. Se há uma linguagem que nós conhecemos e mexe conosco, o nome dela é sofrimento. O cara vai caminhando, vai fazendo, vai lutando, e aí peca, e faz um monte de coisa que não deve, aí de repente, Deus mexe na vida financeira dele. Aí Deus mexe na saúde dele. Ou lá mexe na família. Aí o camarada para ouvir. Né? O que está acontecendo? Porque Deus é soberano. A minha vida toda está nas mãos de Deus. Olha, a gente não consegue ver a mão de Deus enquanto a gente está caminhando na história. Porque é mais ou menos assim. Para onde eu vou? Deus falou assim, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai caminhando. Mas como assim, Deus? Não, vai caminhando, eu vou te mostrar.
Eu vou revelando. Moisés sai e diz assim, Moisés saiu do Egito vendo o invisível. Como é que a gente vê o invisível? A gente não vê o invisível. É fé. Vai caminhando, eu vou te mostrando. Eu vou revelando para você. É dessa maneira que nós vamos correndo com alegria no Senhor, com paz, porque a minha motivação é glorificar Deus, e Deus quer o melhor para a minha vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Então, quando eu entendo que Deus usou um instrumento poderoso, que é a santificação, para me conduzir à felicidade, então eu glorifico a Deus. Eu digo, Senhor, muito obrigado por isso. Olha, eu olho para trás e vejo a mão de Deus em cada passo da minha vida. Agora eu não consigo chegar, mas quando eu olho para trás eu vejo Deus. Fala assim, olha, eu vi como Deus foi tremendo. Olha, eu estava lá confuso, eu não sabia o que fazer, escolhi um caminho que eu achava o melhor, mas Deus estava lá, conduzindo a minha vida, trabalhando no meu coração, me santificando, e eu estava lá correndo. Essa era a motivação do Senhor. É por isso que eu, como cristão, eu estou pronto e preparado pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou pronto e preparado pela minha força, pelas minhas habilidades. Eu estou pronto e preparado pelo poder do Espírito Santo para enfrentar o desprezo, privação, perseguição, calúnia, indiferença, críticas, maledicências, fofocas, abandono, traição, cansaço, ingratidão. O que vai me parar e impedir que eu sirva ao Senhor na comunidade? Nada. Eu estou aqui, nessa comunidade, pela vontade de Deus e para viver para a glória de Deus. É isso. Corra. O Senhor te deu o Espírito Santo. Você lembra de Elias? Elias correndo com um cavalo. Como é que a gente corre? Elias correndo, a carruagem descendo a lenha, vendo chuva, e Elias do lado da carruagem conversando com a cabeça. Quem que corre? Com cavalo. Crente cheio de Espírito Santo. É isso, crente cheio de Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu irmão, é uma dádiva. Não espere acontecer. A Bíblia fala que se você rendeu a sua vida hoje aqui, se você render a sua vida hoje, fala, Senhor, a minha vida é tua, me coloco nas tuas mãos. A Bíblia fala que você vai ser cheio do Espírito, e esse poder do Espírito em você é que vai levar você a pregar, a ministrar, a orar. E enquanto você vai caminhando com o Espírito vai tratar a sua vida. É assim. É correndo, é caminhando. E por último, o texto diz, mantenha o foco em Jesus. Olha o que esse texto fala sobre Jesus. Esse texto diz, olhando firmemente, não tira o olho não, hein? Olha firmemente, versículo 3, considerai atentamente. Então fixa o olhar nele. Mas em um aspecto de Jesus aqui, um aspecto. Ele diz assim, Ele, o Senhor, Ele é o autor e consumador da fé. Eu tinha um amigo meu que quando ele orava na igreja, ele sempre errava esse negócio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o autor e consumidor da fé. Mas não é consumidor, é consumador. Autor e consumador. Sabe o que significa isso? Que Ele quem começa e Ele vai acabar. Ele é responsável pelo começo, pelo meio e pelo fim. É o que diz Paulo lá em Filipenses. Ele vai dizer lá, estou plenamente certo, estou convicto. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Aquele que começou a obra na sua vida, ele vai completar. A palavra de Deus diz isso. Ele começou uma obra na sua vida e ele vai completar. E você, sua fraqueza, sua força, não tem nada a ver com isso. Porque é o poder do Espírito. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então olhe para Jesus. Jesus é aquele que deu o start. É aquele que te sustenta, Ele preserva. E é aquele que vai completar a obra na sua vida.
Qual é a minha luta? A minha luta é imensa. É imensa. Mas eu sei pelo que eu estou lutando. Eu sei para onde eu estou indo. Como diz Paulo, eu não estou desferindo golpe no ar. Eu sei exatamente pelo que eu estou lutando. Sei para onde vou. Sei quem é o foco da minha vida, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que eu amo. É Ele que eu quero servir enquanto eu viver. É Jesus. Por isso, eu luto, eu corro e eu mantenho o meu olhar em Jesus Cristo. No que? Ele é quem começou a obra na minha vida. Ele é que vai completar. Ele é que me sustenta. Há o poder do Espírito sobre mim. E eu vou nessa fé. Eu vou nessa certeza. Eu vou no poder e na unção do Espírito Santo. Fraco, muitas vezes indeciso, muitas vezes com medo, muitas vezes chorando, mas é aquela coisa, é o crente que ele cai se levantando. Cai se levantando. Uma palavra para você. Fique atento na maneira como Deus vai falar com você. Fique atento. Fique atento na forma como Deus vai fazer provisão para a sua vida. Provisão aqui não é só vida financeira, provisão espiritual, cuidado, ajuda. Fique atento. Deus, porque a gente fica criando uma mística de que Deus vai falar em revelação, Deus vai falar isso. Não que Deus não possa fazer isso, Deus pode fazer isso, mas Deus vai usar pessoas com palavra de Deus para a sua vida, com ensino, com maturidade. Então, Deus vai usar pessoas. Uma coisa que eu fiz ao longo da minha vida, e eu tenho feito isso até hoje, eu falo para Deus, Deus, eu sei que a obra da minha vida não está completada ainda. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu vou viajar agora para Macapá, vou pegar 3 aviões. Né? Eu vou voltar? Espero que sim. Né? Tá com medo, cara? Que bom, eu tô. Eu tenho que falar para Deus o seguinte, ó. A minha morte já está resolvida. Amém? Amém, pode dizer amém. A minha morte está resolvida. Se eu morrer, a Bíblia diz que a morte é lucro. Minha morte está resolvida. Então eu falei para Deus, não vou mais pensar na morte, agora eu vou pensar só em vida. Vou no avião, estou indo para Macapá, Jesus. Glória a Deus. Vou ver minha filha, vou ver minha netinha, o avião vai chegar lá. Mas se acontecer a morte, já está resolvida. Então eu vou pensar só na vida. Amém? Pensar na vida. Porque a morte, de fato, para mim e para você, já está resolvida. Então, eu quero dizer algo para você. Se prepare para a provisão de Deus na sua vida, porque Deus quer trabalhar na sua vida e Ele quer que você seja santo. Santo. Porque a santificação é o único caminho, para a felicidade. É o único, não tem outro caminho. Então eu quero ter uma vida santa. Porque assim eu vou ser um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor, se eu viver uma vida santa. Mas Deus vai usar pessoas. Quando eu precisei de ousadia, Deus colocou um cara na minha vida chamado Pastor Josué. Josué Martins dos Santos. Maluco, doido de pedra. Mas eu vi aquele homem com uma ousadia como eu não encontrei nenhum outro homem de Deus. Marcelo, vamos comprar esse negócio aqui hoje. A casa do lado aí. Irmão, tinha lá uns 50, 60 irmãos na igreja. Vamos comprar esse negócio hoje aí. Oh Deus, abre o nosso coração. Daqui a pouco um irmão levantou do banco. Estou dando meu carro. Pá! Aí o outro trouxe a aliança, o outro trouxe o cheque. Nós compramos o terreno num dia. Maluco. Quando eu precisei entender ousadia, Deus colocou um cara louco na minha vida. Mas quando eu precisei de um pastor com cuidado pastoral, Deus colocou o pastor Luiz Critics, né? Luiz, pastoral. No momento de dor, ele foi o amigo, foi o pastor que sentou, consolou. Falei, nossa. Quando eu precisei de profundidade e correção teológica, doutrinária, Deus colocou o pastor Hélio, que vai estar aqui, se Deus quiser, no aniversário da igreja. Um homem de Deus, já esteve aqui.
Aquele homem Deus colocou na minha vida e falou assim: ó, Paulo, você fala um monte de bobagem. Ó, você fala um monte de bobagem, vou corrigir você. Ó, isso aqui está errado. E aquele homem foi uma bênção na minha vida. Quando eu precisei de orientação ministerial, Deus colocou o Paulo Bornelli, que morreu aqui recentemente. Paulo Bornelli, como é o nome da comunidade, né? Comunidade Cristã de Mangueirão. Então, Paulo Bornelli. Um dia eu estava com um problema com um irmão que eu queria cortar o pescoço dele. Metaforicamente, irmão. Fique em paz aí. Queria cortar o pescoço dele. Fui falar com o Paulo. O Paulo falou: não faça isso não, rapaz. Coloca ele na mão de Deus. Deus vai tratar ele. Sim, ó. Ele ameaça a igreja. Eu falei: não, não ameaça a igreja. Me causa dor. Então não mexe em nada não. Deixa lá, Deus vai cuidar. E eu saí dela e falei assim: Deus, o Senhor falou no meu coração, é isso mesmo. Não tem que brigar com ninguém. Paulo Bornelli. Quando eu precisei de todo o meu coração ter maior profundidade, refinamento na compreensão bíblica, teológica, Deus colocou um outro cara na minha vida, Calbart. Não é espiritismo não, tá? Porque Calbart já morreu, não sei se vocês sabem. Mas eu li Calbart. E aí eu continuo orando: Deus, o que precisa melhorar? E Deus vai usar pessoas. É pessoa. Homem, mulher, criança. Eu quero terminar lendo um texto com você que eu ouvi essa semana do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu falei: vou usar esse texto porque que texto maravilhoso. 2 Timóteo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Abra aí, por favor. 2 Timóteo. Olhe para Jesus. Lute, corra, mas olhe para Jesus. Autor e consumador da fé. E Deus vai fazer provisão na sua vida usando pessoas. E Paulo vai falar da vida dele aqui. Olha o que Paulo diz. Versículo 15, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 18. Estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Paulo foi abandonado por todos. Aí ele diz assim: dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Ô, nome ruim. Talita, pode ser? Onesíforo. Ela já escolheu o nome. É Oliver. Bonito, né? Oliver. Também é o neto, né, gente? Pô, pode ter qualquer nome, não. Mas seria legal, Thalita. Onesíforo. Onesíforinho, para aí! Pode mexer esse negócio aí. Onesíforo. Olha só, porque muitas vezes me deu ânimo. Olha só que curioso. Paulo ficava desanimado. Quantas vezes? Quantas vezes? Diz o texto: muitas vezes. O grande Paulo, desanimado. Muitas vezes me deu ânimo. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado de Roma, de Éfeso para Roma, uma viagem louca, me procurou solicitamente, até me encontrar, não descansou, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte de Deus. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Estou orando para você em nome de Jesus agora. Que Deus coloque um Onesíforo na sua vida. Eu quero um homem desse na minha vida. Vocês viram? Paulo se sentindo sozinho. Falou: eu não vou descansar enquanto eu não achar esse homem. Não descanso, não tenho paz. Tenho paz. Não tenho vergonha da cadeia de Paulo, das prisões. Ninguém queria se associar com Paulo nesse momento. Mas Onesíforo procurou. Então, sim, Deus vai fazer provisão para mim e para você. Eu creio. Eu creio. Agora, abra o seu coração para Deus. O que Deus quer de você? Renda a sua vida ao Senhor. Se encha do Espírito Santo. E deixa Deus te usar. E enquanto você vai caminhando para Deus usar você, o Senhor vai fazer provisão de pessoas, porque Ele fez isso na minha vida.
É impressionante. Meus irmãos, eu vivi, na verdade, eu não tive experiência com igreja. Eu já me converti, já fui trabalhar e comecei em tempo integral, já fazendo um trabalho missionário, sem muito tempo na comunidade, depois fui para o campo missionário, depois comecei a pastorear, não tive tempo com a igreja. E eu orava para Deus, Deus, tem misericórdia de mim, da minha imaturidade, da minha inexperiência, das minhas fragilidades, eu preciso de conhecimento, preciso crescer, e à medida que eu fui caminhando na dependência de Deus, Deus foi fazendo provisão, homens, mulheres, recursos, porque Deus é bom. Deus vai fazer provisão para você. Se você colocar a sua vida na mão do Senhor, o Senhor vai fazer provisão para você. Vai colocar homens e mulheres. Você sabe que eu tenho 3 filhos e eu tenho pessoas pessoas que eu discipulo aqui na igreja. Pastor, eu quero, vamos lá, vamos discipular. E eu oro por essas pessoas. Eu falo, Senhor, coloca na vida dessas pessoas homens e mulheres de Deus. Não deixa tranqueira se encostar nessas pessoas. Porque infelizmente, meus irmãos, a influência é um negócio diabólico. Se você se aproximou de alguém que não tem vida, vive murmurando, está sempre oscilando, você vai ser contaminado. Então, Senhor, não deixa. Coloca pessoas cheias do Espírito Santo, que possa animar, fortalecer. E eu oro isso pelos meus filhos. Oro pelo Pedro, oro pela Thalita, oro pela Paula. Senhor, coloca a gente na vida dos meus filhos, que possa motivá-los. Que seja um onesíforo na vida deles. Coloca a gente assim na minha vida. Quero convidar os diáconos, dia de ceia. Quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa convertida, em comunhão com uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus. Você teve uma experiência com Jesus, você se considera convertido, você está envolvido com uma comunidade que ensina de acordo com a palavra de Deus, você é nosso convidado para participar deste momento. Tá? Quero chamar os diáconos que vão nos ajudar. Então, aguarde até que todos recebam os elementos para participarmos juntos da ceia. Eu quero chamar aqui na frente, você vai ficar lá, o Benjamin, o Bruno, ia chamar o Pedro também, o pastor Fernando está aí. Pastor Fernando, por favor. Temos mais algum pastor aqui? Pode vir também, Cipriano. Quem que está aí? Ele. Tem mais algum pastor aí? Isso, por favor. Pode vir aqui. Eu esqueço o nome dele. É o pai do Thomas. Hoje nós tivemos uma conversa muito boa. Descobri que nós temos muita coisa em comum, né? Ele veio da mesma missão que eu trabalhei, missão AMEAP. Conhece os campos por onde eu passei, conhece pessoas que eu conheci na AMEAP. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, vocês podem distribuir. Nós vamos aqui depois orar por essa comunidade. Umas duas. Por favor, meninas. Essas meninas maravilhosas. Pode ficar, chega para cá. Isso. Tá todo mundo orar aqui. Oração breve. Pode vir aqui. Aqui, ó. Pensa em qualquer frase sobre ceia, sobre comunhão. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus.
tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. É um tempo de louvor. A ceia é um chamado para comunhão e para lembrar do que Jesus fez por nós. Maravilhoso, A minha alegria é Jesus. A nossa alegria é Jesus. Eu me santifico porque amo ao meu Deus. Porque Ele é a alegria da minha vida, a razão do meu viver. Eu não tenho nenhum outro motivo para viver senão o Senhor Jesus. Maior motivo da minha vida. Maior. Aleluia. Oh, estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. maravilhoso é em tuas vestes. Oh meu Deus, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Tu és maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é Tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Alguém que se encontra nas condições que foram mencionadas e não tenha recebido um dos elementos? Todos receberam? O Senhor nos ensinou, lá em 1 Coríntios 11, que quando nós partimos o pão e bebemos o cálice, nós estamos lembrando a obra de Cristo na cruz por nós até que Ele venha. Então nós estamos dizendo: Senhor, vem. Nós queremos ver a glória do Senhor voltando. Ora, vem, Senhor Jesus. E nós queremos cultivar uma vida de comunhão. E eu quero incentivar você à santidade, à comunhão, ao amor, ao Senhor. O sacrifício de Jesus nos une, filhos e filhas de Deus, em um só corpo, para vivermos unidos e para juntos proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Aleluia. Para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor. Nós louvamos o seu nome, Senhor, porque o Senhor se fez filho do homem, para que pudéssemos se tornar filhos de Deus. Oh O Deus. Senhor veio ao mundo para nos levar contigo, e graças Aleluia. te damos, porque o Evangelho nos deu a única coisa que nós precisamos, Oh, Deus. e que nós não somos capazes Oh, de Deus. conseguir a partir de nós mesmos. Oh, Senhor. O Evangelho nos deu Deus, e Ah, nós louvamos Senhor. e bendizemos o seu nome para todos sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Obrigado porque antes eu que vivia de migalhas, sou convidado à tua mesa. Obrigado. Pai, porque antes eu não tinha família, sou convidado à tua mesa. Muito obrigado por isso. Aleluia. Deus, ao participar da ceia, nós declaramos profeticamente, Deus, que nós amamos e desejamos o seu retorno, Pai. Aleluia. Amamos a sua presença e nós abrimos o caminho aberto e vivo para nós a presença do Pai, Deus. Muito obrigado pelo seu sacrifício. Aleluia. Obrigado pela sua ressurreição. Glória. Pelo motivo pelo qual nós somos felizes. Louvado seja o teu nome.
Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu és um Deus santo. Aleluia. Mas o Senhor vem ao nosso encontro. Louvado seja o Teu Ainda nome. que somos falhos, ainda que erramos, mas o Senhor quer ter um relacionamento conosco. Tu és um Aleluia. Deus que se fez homem e se relacionou com os homens. E o Senhor continua fazendo isso dia após dia. Aleluia. Nós te louvamos pela Tua graça, que é tão grande para conosco. Obrigado, muito obrigado. Senhor. Porque Aleluia. até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Desafio você a comer o pão lembrando do sacrifício do Senhor na cruz, em memória daquele que nos ama eternamente. Coma e lembre do sacrifício na cruz do Calvário. Consagramos o pão, consagramos o vinho ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Que memória extraordinária. Que memória. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo. E o Senhor nos chama, nos convida para caminhar com o Senhor em vitória. Desafio você agora a tomar o cálice, lembrando do chamado, da convocação do Senhor para viver uma vida de santidade no poder do Espírito Santo. Aleluia. Tome o cálice. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos adorar, terminar esse tempo adorando ao Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Diáconos, muito obrigado. Vamos terminar, obrigado. Deus abençoe. Quero terminar adorando ao Senhor. Exaltado seja o nome dEle para sempre. Aleluia. Só o Senhor é digno. É o teu corpo, é o teu sangue. Maravilhoso é estar em tua presença. É maravilhoso, Senhor, estar na presença gloriosa do Senhor. Poder te adorar. Nós adoramos e bendizemos o teu nome. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Pela fé nós tocamos o Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos. És maravilhoso. És maravilhoso, Senhor. És maravilhoso. Alegria de todos os homens. Alegria de toda a terra. Nós te exaltamos, nós te louvamos. Senhor, no poder do teu Espírito nós rendemos nossa vida ao Senhor. Rendemos nosso corpo, nossa mente, nosso coração. E agora, Senhor, plenos do teu Espírito, nós nos preparamos para lutar, para correr, olhando para o Senhor. Nossos olhos estão fixos no alvo. A alegria do nosso coração é santificar o nome do Senhor enquanto vivermos. Então nos leva de volta aos nossos lares e nos dá, Senhor, uma semana cheia de vitória, ungida no poder do Espírito, Senhor. Leva-nos, dá-nos ousadia e faz provisão para cada um de nós. Oh Deus, coloca pessoas na nossa vida que vão nos motivar, que vão nos incentivar, que vão nos ajudar, que vão nos levar a crescer. Oh Senhor, que vão incendiar nossa mente, nosso coração, fazer o nosso coração arder em chamas por amor ao Senhor, nos incentivar a viver uma vida de santidade ao teu nome. Leva-nos no poder do Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de bênção, de vitória, no poder do Senhor Jesus. Vá em paz. Louvado seja Deus.